Olá, meu querido amigo e irmão. Sempre houve, desde o princípio, uma distorção da palavra de Deus com relação às sua relação, o seu amor, o seu interesse, o seu cuidado por nós pecadores. Cristo, quando esteve na terra como pessoa, uma das coisas que ele procurou foi libertar a igreja, libertar o povo de Israel e a nova igreja que surgia, a igreja cristã, desses preconceitos da gente taxar, condenar, pré-julgar o irmão quando está com dificuldades, quando está com problemas, ou quando sofre um desastre, uma catástrofe, relacionar a pecados. Isso aconteceu com Jó, quando ele perdeu a família, os filhos, foram mortos, perdeu os seus bens, perdeu a saúde. Os seus amigos o condenaram, o prejulgaram, mas ele persistiu na ideia de que o justo nem sempre sofre por causa dos seus pecados, mas sim por causa do grande conflito entre Deus e Satanás. O diabo acusa Deus de tirano, de injusto, de concentrado somente em si e não vê o lado humano. E Jesus veio mostrar que não, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E para você e eu compreendermos, é preciso a gente ler seriamente a Bíblia com oração, sem preconceito, sem pré-julgamento, sem nos prender às ideias correntes da época, porque Israel foi escravo da ideia de que qualquer leproso, qualquer problema era pecado, já condenava, excluía, expulsava. E Jesus disse que acidente como a torre que caiu e matou milhares de pessoas, eles não eram culpados. E que aquele cego de nascença também não era culpado, porque criança não peca de nascer, apesar de ser gerado no pecado. E aí Jesus ainda disse, nem é o pecado das mães, dos pais, mas é para a glória de Deus, para Deus manifestar o seu poder em salvar, em curar e libertar. Mas até hoje, quando o irmão está doente, quando o irmão está desempregado, quando o irmão está deprimido, quando o irmão está sofrendo, a gente já olha com um olhar de censura e de condenação, pré-julgando, condenando. E quando a gente sabe que o irmão caiu, pecou, aí é que nós reafirmamos a nossa ideia. Mas Deus, através do seu Filho, deixou bem claro. No Antigo Testamento, o povo de Israel matava, roubava, estrupava, idolatrava, procurava os centros ocultos de contato com espíritos. Mas se essa pessoa pecadora, degradada, depravada, despertasse a consciência do seu pecado, sentisse tristeza por seu pecado, vergonha por seu pecado porque separou-se de Deus, transgrediu a lei do Senhor. Se essa pessoa pegasse um cordeirinho, levasse até a igreja, o templo, entregava o cordeirinho ao sacerdote, colocava a mão na cabeça do sacerdote e confessava o seu pecado, o sacerdote sangrava o cordeirinho, juntava aquele sangue e jogava no altar. E o pecador voltava para casa alegre, porque a sua mancha, a sua transgressão estava perdoada e purificada com o sangue do cordeiro. E Deus aceitava. Não existia nenhuma condenação para quem fazia esse sacrifício. O Antigo Testamento todo se baseou nisso. Queria viver, queria vida longa, tinha que confessar o seu pecado, apresentando o cordeirinho que era imolado. Aquele sangue era aceito por Deus para expiação do pecado. E Jesus deixou isso bem claro, que o sacrifício dele, João Batista reconheceu Jesus o Cordeiro de Deus. E Jesus morreu, derramou todo o seu sangue no Calvário. E aí São João escreveu, se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar
Jesus não só perdoa, mas ele limpa. Então quem sou eu para julgar um pecador purificado por Jesus? Quem sou eu para rejeitar e desprezar um pecador que caiu, que fracassou, mas que foi lavado e purificado no sangue de Jesus? Então eu queria ler com você o seguinte texto. Romanos capítulo 8. Abra a sua Bíblia e leia comigo. Mas antes, faça uma oração. Vamos orar comigo. Querido Deus, queremos ouvir a tua palavra. O Espírito Santo nos diz que a salvação, a libertação, a purificação no sangue de Cristo. Se Deus aceitou o cordeirinho para deixar o povo de Israel limpo, pronto para seguir suas jornadas e ser assistido na casa do Senhor, com apenas um animal, Deus aceitou durante milhares de anos. Imagina Deus rejeitando o sacrifício de Jesus. Nunca. Jesus aceita quando nós nos ajoelhamos, quando nós vamos ao santuário celestial e nos prostramos diante do nosso sumo sacerdote e pedimos que ele nos perdoe e nos purifique através do seu sangue, confessando os nossos pecados e as nossas transações. Jesus, da mesma forma que disse para Maria Madalena: eu não te condeno, ele também diz com nós, ele nos purifica, e aí recebemos poder para vencer o pecado. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Romanos 8 diz assim. Romanos capítulo 8. Verso 1. Agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito é em Cristo. É vida em Cristo. Que te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma perante a carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em nós. O primeiro versículo diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão mortos, debilitados, arrasados, condenados, julgados por causa do pecado, ao aceitar Jesus Cristo como propiciação, clamando o valor do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, esse vai ter vida. É o que a Bíblia diz, ó. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Amém? Então Jesus está dizendo aqui que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ouça a voz de Deus. Jesus está falando que não tem condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus, de braço aberto, ele acolhe e recebe o pecador, que se humilha
que confessa o seu pecado. Ele é fiel e justo. Ele não só perdoa, mas purifica. Aí eu pergunto, por que eu julgo, desprezo, condeno, excluo meu irmão porque confessou o seu pecado? Às vezes a gente tem até dificuldade de confessar o pecado, porque quando a gente conta o pecado da gente, quando a gente confessa o pecado da gente, a partir daquele momento as pessoas não confiam mais na gente, desprezam a gente, viram o rosto, viram a cara. Mas isso não me preocupa nem me abate, porque eu sou um pecador e tenho consciência. Mas à medida que eu vou confessando o meu pecado ao Senhor, eu conto a minha transgressão, eu apresento ao Senhor a minha fraqueza, Ele me perdoa. Além de perdoar, Ele joga nas profundezas do mar. Ele não joga na minha cara. Além de Ele me perdoar, Ele me purifica. Então, alguém me pergunta, por que tanta certeza da salvação? Quer ser santo? Quer ser mais perfeito que os outros? Não. Sou pecador como todos os pecadores. Sou carnal como todos os carnais. Sou inclinado à imoralidade, à devassidão, à degradação, às paixões, à idolatria, a tudo que não presta. Eu sou inclinado, eu sou humano, pecador. Fui gerado no pecado. Mas a minha esperança não está no meu mérito, no que eu faço, mas no que eu creio. Eu creio que assim como o Pai aceitava o Cordeiro e dava vida para Israel, muito mais Ele aceita o sacrifício de Jesus. Ele aceita o sangue de Jesus, que é quem nos purifica de todo o pecado. Então eu tenho motivo de estar feliz, alegre, porque sou um pecador, que reconheço o meu pecado e que recebo de Jesus a graça do perdão, da purificação. Sou purificado e santificado no sangue de Jesus Cristo. Por isso é a minha certeza. Quando você me pergunta, você tem certeza na vida eterna? Eu disse, tenho. Porque se eu duvidar da vida eterna, estou duvidando do sacrifício de Jesus. Eu não estou entendendo que o sacrifício de Jesus é aceito pelo Pai. Jesus não vai dizer para o Pai que eu sou santo, que eu sou perfeito. Não. Jesus vai levantar suas mãos e vai dizer, Pai, por esses eu morri. Eu dei a vida por ele. E ele aceitou. Ele creu nesse sacrifício. Então ele está perdoado, purificado pelo meu mérito. Então, se eu tenho um sumo sacerdote, que hoje está no santuário celestial, à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, e por todos nós pecadores, e se nós ouvirmos a sua voz, e nos dirigirmos a Cristo, só eu e Ele, só você e Ele, com os olhos fixos no santuário celestial, tendo certeza de que Ele está ali ouvindo as suas orações, o seu clamor, a sua confissão, as suas lágrimas. Jesus está vendo as suas dores. Ele nos aceita. Ele nos acolhe. Ele nos perdoa. Ele nos purifica. E aí vem o processo da santificação. Quando eu tenho certeza que fui perdoado, quando eu tenho certeza que fui purificado, quando eu tenho certeza que o meu nome está no livro da vida, a única coisa que eu devo fazer a partir de agora é me santificar mediante a obediência à lei de Deus. Me santificar mediante a obediência à vontade de Deus. Estudando a sua palavra, me alimentando do poder que tem da sua palavra, andando de acordo com a sua palavra. O Espírito Santo nos concede poder para a gente vencer essa inclinação. Quando Satanás chega no meu ouvido e diz, a tua roupa está suja, tu está manchado, tu pecou, não tem jeito para ti não. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu digo, Satanás, retira-te, porque Jesus já me salvou. Jesus já me perdoou. A minha veste diante de Deus está alva, como a neve, porque foi purificada no sangue de Jesus. Tu é um acusador. Tu nos seduz a pecar. E depois traz o desânimo, traz a culpa, traz a condenação, porque tu tem prazer de ver o ser humano na miséria, na dor. Mas Jesus te venceu. E em nome de Jesus, tu está vencido. Tu não tem poder sobre nós, que escolhemos aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida.
Então eu fico feliz e quero compartilhar isso também com você. Eu me tornei adventista, entrei na igreja, me tornei missionário, era pregador, mas ao sair do altar, sair da pregação, pessoas alegres, cantando, feliz, aceitando os apelos, mas eu saía com vazio. Porque eu lutava para ser perfeito, mas não conseguia. Eu lutava para não cair, sempre eu caía. Através de uma palavra, de um ato, de uma missão. Uma inclinação terrível. E um dia um missionário me visitou e eu conversando com ele falei da minha situação. Eu tentava ser restritamente obediente em tudo. Até que a gente conseguia obedecer tudo. Mas dentro tinha um vazio. E aí ele disse, olha, tu falta aceitar Jesus. Tu precisa compreender que Ele te amou e te salvou. Ele morreu por ti. Porque se tu continuar duvidando da graça, do poder, do sacrifício de Cristo, tu está perdido mesmo. A partir daquele momento, eu não sofri mais. Por maiores que sejam as tempestades, por maiores que sejam as perdas, as dores, por maiores que sejam as minhas quedas, mas eu me ajoelho e me apresento ao Senhor e conto de forma sincera o que eu sou. Mas eu me levanto alegre, porque Cristo me perdoou, me purificou. E agora, cada dia Ele vai transformando a minha vida através da sua palavra. Obedecendo a sua palavra, nós somos santificados. Obedecendo a palavra do Senhor, aos poucos nós vamos se libertando dessas inclinações. E quando vem a tentação, quando o diabo sussurra no nosso ouvido para nos desanimar, para nos levar a murmurar, a blasfemar o nome de Deus e a rejeitar o sacrifício do seu filho, eu repreendo em nome de Jesus e a paz volta ao meu coração, a esperança e a certeza. Então, temos passado lutas e muitas provas, mas eu sempre tenho ouvido a voz de Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. Eu queria que você também experimentasse. Em vez de julgarmos, condenarmos, rejeitarmos, humilharmos os pecadores, que nós somos também os principais, talvez não caia na mesma transgressão, mas nós temos outro pecado, nós por natureza somos pecadores, mas Jesus nos aceita e aceita também o nosso irmão. Então não façamos sofrer aqueles que são aceitos na graça de Cristo. Não venhamos torturar, não venhamos julgar, não venhamos condenar, qualquer que seja a situação daquela pessoa. Ela pode ser alcançada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus. Então, em vez de julgar, condenar, rejeitar, humilhar, jogar na cara, ore para essa pessoa, fale do amor de Jesus, faça um estudo bíblico. Está aqui, nós temos um estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. Você quer estudar? Então sente, vamos estudar e tenha essa esperança que nós temos de um dia olhar para o céu e receber as boas-vindas, vinda de Cristo. Um dia Jesus vai olhar para nós que passamos esse grande conflito, que sofremos, que caímos, que tropeçamos. No final do conflito, Jesus vai olhar para nós e vai dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e no muito colocarei, entre no gozo do Senhor. E nós vamos olhar para Jesus e dizer, esse é o nosso Deus, que nós aguardávamos. A sua salvação, gozaremos e nos alegraremos. Amém? Você aceita Jesus? Você aceita a sua palavra? Você crê que Jesus está no santuário celestial agora, nesse momento, para ouvir a sua oração, o seu clamor, a sua confissão, a sua entrega? Não sofra, porque nós temos um refúgio seguro, que é a fortaleza de Cristo. É o santuário celestial. Ele está agora esperando a sua decisão. Que Deus nos abençoe. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado pela certeza que temos, que assim como no Antigo Testamento, o povo de Israel era aceito por meio de um cordeiro, de um animalzinho, do sangue que era derramado, muito mais, hoje Ele aceita o sacrifício de Jesus, o sangue que foi derramado no Calvário, para nos redimir e nos purificar de nossos pecados. E através da sua palavra, Senhor, é que nós somos santificados cada dia. Por isso que nós possamos permanecer diante do teu trono, diante do santuário, olhando para o nosso sumo sacerdote e advogado, que ainda está lá, aguardando a nossa entrega
a nossa decisão, a nossa confiança no Senhor, confiança no seu sacrifício, pois toda a injustiça é imputada àqueles que creem na palavra do Senhor, que aceitam o sacrifício de Cristo. Que Deus abençoe a mim, meus filhos, minhas filhas, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, minhas cunhadas, minha sobrinha, toda a família e toda a igreja que está espalhada no mundo, cristãos, evangélicos, pessoas que estão no espiritismo ou que estão no ateísmo, mas que elas são humanas e Deus os ama. Você quer gostaria de saber? E serão aceitas em nome de Jesus, se assim elas permitirem. Que o Espírito toque em seus corações. Que Deus nos abençoe e nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém.